Olá, meus amigos leitores! Hoje, livro 7 do Sherlock Holmes, para você que já não aguenta mais, calma, já estamos na mais da metade. Mentira, você gosta muito e por isso que você está vendo esse vídeo. O Sherlock Holmes é muito bom e a gente resolveu trazer os 3 livros aqui. Hoje o livro 7, para você que está gostando da história, ele é o último livro do volume 2 aqui, do encadernadão nosso aqui. Logo depois da morte do Sherlock Holmes. Para você que viu o último vídeo aí, você está ansioso para saber por que ele morreu e como que vai voltar. Aqui ele não fala, só no livro 8... Eita, que eu falo logo no final, tá bom? Esse aqui lançado em 1961 pela editora Melhoramentos, a minha edição é de 1999, 152 páginas, 15 capítulos, e aqui sim, é que enfim um livro com história completa, não são contos pequenos, né? Apesar de eu gostar dos contos pequenos, e eu já vou explicar por que esse livro aqui foi um livro inteiro para contar a história ao invés de ser contos pequenos. É bem interessante, até porque quem vai resolver, quem vai investigar esse caso não é o Dr. Sherlock Holmes, mas sim o Dr. Watson. E agora? Como é que vai ser com o Watson? Eles estão na casa deles, eles, então aqui não conta qual o momento da história que tá, ele não fala se o Watson tá casado, se tá solteiro, qual o momento da história se passa, só conta que eles estão eles chegam lá no apartamento do Holmes, na 221 Street B, e tem um bengala. Eles vão averiguar que bengala é aquela. O Holmes pede pro Watson fazer a sua investigação, e a gente já vê que a investigação do Watson é igual a nossa, né? É uma bengala. Visivelmente uma bengala. E aí o Holmes faz as suas deduções ali, e o Holmes todo cheio de si, fazendo as deduções. Quando chega o cliente, o Holmes fala, nossa, essa bengala tal, de médico, não, ganhei de presente. Aí o Holmes, merda, perdemos essa. É legal ver quando o Holmes perde, porque as deduções dele são baseadas nas informações que ele tem, e a gente vai falar sobre isso no short. Quando ele não tem fatos para poder deduzir, ele deduz sem fatos, e isso não é muito viável. A gente já falou isso em outros shorts, mas esse aqui eu vou falar exatamente sobre isso aqui. Bom, o Dr. Mortimer, o nosso novo cliente, ele está pedindo ajuda porque os Baskerville, a família Baskerville, está sendo aflagada, deflagrada, assassinada, e eu substituo o verbo que você quiser usar aí. Todos estão sendo mortos por um cão misterioso, e aí eles ficam num embate ali se isso vai ser algo para um clérigo resolver, um pastor, um rabino, um padre, ou se um policial. O que está acontecendo? E ele vai falar que Henry Baskerville, o último descendente da linhagem deles, está vindo para poder pegar toda a herança, e eles querem a proteção do Sherlock Holmes. Eles falam que ele é o segundo maior detetive do mundo. É Holmes. Então quem é o primeiro? Aí ele vai citar o cara lá, mas por que você não foi atrás do cara, já que vocês são tão ricos? Não, a gente quer você mesmo. Isso não tinha história, né? Muito engraçado ele botando o Sherlock Holmes em segundo lugar. Bom, de repente aqui ele não era tão famoso ainda, igual a gente viu nos últimos livros. Vamos lá. Ele conta toda a história pro Holmes. O Holmes fala assim, não, tá, isso aí eu li no jornal, eu quero saber o que está por trás do que está no jornal. E o que traz do que está por trás do que tá no jornal é justamente, não tem muitos fatos, são simplesmente o medo que eles têm de um cachorro fantasma ofegante com fogo saindo pelas labaredas. Vão encontrar com o Henry então, para ver se Henry tem mais algumas informações, e Henry chega com um recorte de jornal grudado num papel, ou seja, uma carta com pedaços do jornal escrito, mandando a mensagem para ele ir embora, para ele não ir lá para a fazenda dele e herdar toda a herança. E o Holmes já de cara sabe qual é o jornal pelo tipo de impressão e pelas palavras utilizadas que o jornalista utilizou. O cara é dedutível mesmo. Porque lê muito jornal deve saber, né? A gente que lê muitos livros, inclusive eu vou falar sobre isso nessa leitura aqui. Lendo 7 livros de Sherlock Holmes, a gente consegue ver a percepção de como o autor é versátil e consegue dividir as narrativas. Eu vou falar sobre isso lá perto do finalzinho, quando o Sherlock Holmes assumiu o caso. Através dessa carta, então, o Holmes chega a algumas deduções, mas não chega em muita coisa. Ele simplesmente entende que o caso não é sobrenatural, porque o Mortimer vai explicar para ele que encontraram pegadas do cachorro. O Holmes, eu nunca vi fantasma pisar no chão, não. Mas se ele deixa pegadas, ele pode ser morto a bala. Eita, bicho brabo. Eu achei muito legal essa parte. Bom, na conversa com o Henry vai falar que ele está tendo um dia péssimo, porque assim que ele chega no hotel, ele vai, né, descansar um pouco da viagem para encontrar com o Holmes, até dar o horário, e já roubaram a botina dele. Ele fala assim, mas que dia ruim, Holmes? Roubaram a sua botina? Muito subjetivo, essa informação é muito importante, mais importante que as outras que vocês trouxeram. É porque só foi uma botina. Mas a gente já consegue imaginar, se tem um cão que vai atacar as pessoas, para que serve a botina? Isso aí até eu deduzi, sou quase um Everton Holmes, Sherlock Everton. Bom, vamos lá, muito engraçado essa parte. Eles vão embora, o Mortimer e o Henry, né? Depois de passar os dados para o Holmes vai ficar digerindo as informações, e o Holmes cutuca o Watson e fala assim, bora seguir eles, bora ver o que está acontecendo. Quando eles vão andando pela cidade, o Holmes percebe que tem alguém perseguindo eles também. Quando o cara percebe que estava seguindo o Mortimer e o Henry, que o Sherlock Holmes está seguindo eles também, ele já toma uma carruagem e vaza. E essa carruagem é como os nossos ônibus, tem números, são 4 números, e para você que lê o livro, deixa aqui nos comentários qual o número da carruagem que o suspeito que estava perseguindo o Mortimer e o Henry foge. O Holmes então anota o número,
óbvio que é uma informação importante. A única coisa que ele consegue perceber é que era um cara barbudo e essa informação é importante. Então ele vai lá contar para o Henry que ele tem que tomar cuidado porque ele está sendo perseguido, justamente ele é o último sobrevivente, então ele não quer que nada aconteça com esse nosso cliente, como a gente viu em algumas outras histórias, às vezes o cliente não chega até o final do caso. Holmes soluciona o caso, mas o cliente que solicitou o caso não chega. Bom, Holmes então contrata um jovem de 14 anos, a gente viu lá nos primeiros livros que ele simplesmente chama alguns meninos para trabalhar para eles, né? Para você que não conhece o primeiro caso, está aqui no card, vou deixar vários cards hoje. E ele simplesmente pede para esse jovem, nas lixeiras dos hotéis, encontrar pedaços de jornal recortado. Não é muito comum a pessoa recortar o jornal, então vai ser muito fácil ele encontrar qual hotel que o cara que escreveu a carta estava hospedado. O Holmes, ele é sagaz. Bom, ele simplesmente, ao conversar com o Henry, que existe o cara que estava perseguindo eles barbudo, o Henry fala então que tem um zelador na casa Baskerville, que ele é barbudo. O Watson, vou anotar essa informação. O Holmes então, ele vai até esse cocheiro para descobrir quem é esse cara barbado e o cara, não lembro não, é o Holmes dá umas moedinhas, lembrei! O cara que estava aqui era o Dr. Sherlock Holmes, o investigador. E o Holmes, eita, perdemos. O cara foi mais rápido que a gente. O cara que estava seguindo o Henry Mortimer se passou para o Sherlock Holmes, então não tem mais como desvendar nada. Ele pergunta para o cocheiro, você lembra pelo menos a cor dos olhos? Não lembro. Tem mais 5 aí? Cara, o Brasil é desse jeito, né? Você vê que isso não é só no Brasil. Funciona só quando é por propina. Mas eu morri de rir dessa parte, cara, se passando no Sherlock Holmes. Bom, o Holmes então fala para o Watson, vai com o Henry para a fazenda dos Baskerville e fica de guarda-costas dele lá, que eu tenho coisa mais importante para fazer. Esse caso é muito simples. Aí o Watson, vai, como assim? Não, só vai, só obedece. Aí o Watson, sim, mestre, eu vou. Quando ele chega no casarão, o Watson descobre que a família é dono daquele terreno há mais de 500 anos, uma propriedade gigantesca, tem várias outras pessoas morando ali. E aí ele começa a investigar o caso e o Watson começa a indagar, questionar, investigar as pessoas ao redor. Ele quer, na verdade, interrogar e retirar informações para mandar para o Watson via carta. E nós vemos aqui, via Holmes, via carta, mas nós vemos aqui justamente a investigação do Watson acontecendo. E aqui a gente vê como que o livro, ele tem uma mudança de narrativa. Eu gosto do autor, como ele consegue ter essa proeza. Mas você nota que o livro fica um pouco mais lento. Mas calma que eu vou explicar o que vai acontecer depois. O Watson então suspeita do zelador, porque o zelador é um cara barbudo. A suspeita do Watson é óbvio, igual dos investigadores, assim como nós que estamos lendo, é muito engraçado. Ele começa a notar tudo que ele vê. E aí ele escuta os funcionários conversando de que, ao investigar, né, ao interrogar, e escuta os funcionários conversando sobre a interrogação que ele está fazendo, e ele escuta dizendo que o cachorro é só uma lenda, que o Charles, que era o pai do Henry, esse mesmo morreu de infarto. Ele ficou com medo dessa lenda e ao sair na rua, no caso no terreno, ele teve um problema de parada cardíaca com medo do cachorro. Tinha tanto medo que morreu. Normal, tipo, isso acontece em outras histórias, né? Mas o Watson acha que existe alguma coisa a mais por trás por causa disso, até porque quando ele começa a escutar o uivo do cão à noite, até o Watson fica tremendo nas bases. De fato, é um uivo bem tenebroso. Fique imaginando como é que seria esse uivo. Minha filha, eu amo quando eu faço essas coisas. Bom, os funcionários, então, eles simplesmente, né, são chamados ali às pressas para poder fazer todos esses interrogatórios com o Watson, até que o Watson, ele simplesmente começa a verificar outros funcionários fora ali da fazenda, e nessa visita, fora da fazenda que eu digo de fora do casarão, né, porque existem outras casas morando ali, ele encontra uma casa onde tem uns naturalistas, são pessoas que vivem só da natureza, e lá tem 2 pessoas, um homem e uma mulher, um irmão e uma irmã, são o senhor e a senhora Stapleton. Eles simplesmente vivem lá de boa, e o Watson, na hora que vai chegar para interrogá-los, a mulher já vem na frente e fala assim, vai embora, você vai morrer, não fica aqui não. Ele, calma senhora, bom dia. Ele disse que era muito elegante, né, o Watson. O Watson, quando vê uma mulher elegante, você já vê que ele já tem interesse. Ele, calma senhora, vamos conversar. Aí ela percebe que ele não é o Henry, ela fala, desculpa, essa mensagem não era para você, ignora, finge que eu não falei nada, deixa eu começar de novo. Oi, boa tarde, bom dia. Esses londrinos muito engraçados. Diz que confundiu e deixou por isso mesmo. E o Watson escreve tudo isso numa carta para o Holmes, e ele data essas cartas como ocorridos do dia 13 de outubro. Olha que engraçado, é mais ou menos a data que eu estou gravando o vídeo, né? Você está vendo em novembro, mas acontece, eu gravo antecipadamente. E o último relato do dia 13 de outubro, ele estava dormindo à noite, escuta um barulho na casa, e esse barulho na casa, ele vai olhar quem era, tinha um criado lá, um mordomo, um barbudo, simplesmente com a vela na janela. Ele fala assim, isso aqui não tem nada a ver, cara, mas ele fica olhando, fica investigando, fica seguindo para saber o que acontece.
Na carta do dia 15/10, então aqui a gente vê as narrativas do Watson entregando para o Holmes o que ele viu. Ele diz que encontrou o Henry saindo furtivo de madrugada também. Ele fala assim, você não pode andar por aí de madrugada, porque eu sou o seu protetor. Não, vai ser rapidinho. Ainda assim o Watson insiste e vai seguindo. Quando ele vai seguindo, ele vê que o Henry está se encostando com a senhora Stapleton. A senhora Stapleton, no caso, senhorita, porque ele é irmão do outro cara, então ela é solteira, né? Então é senhorita. Vai contar com a senhorita Stapleton e vai pedir ele em casamento. E o Watson tá lá olhando, e à medida que ele tá olhando, ele percebe que tem outra pessoa seguindo a senhora Stapleton também, ele fica perigoso. Mas ela nega. Ele fala assim, como é que faz uma pessoa solteira, livre, desimpedida, negar o pedido do casamento do herdeiro de tudo isso? Ele acha aquele suspeito, fala assim, de repente ela não é interesseira, né? Se fosse no Brasil já era, assim, na hora. Bom, ela rejeita o pedido, e o cara que tava vigiando do outro lado era justamente o irmão Stapleton que tava vigiando a irmã, porque ela saiu de noite, né? Faz jus, o Watson chega a essa conclusão, que faz jus. Bom, o Watson então conta pro Henry sobre o mordomo que estava com a vela de madrugada, e o Henry fala, não, isso daí é inadmissível, vamos lá interrogar ele. Quando interroga ele fala, não vou falar nada, pode me matar se quiser. Como assim? Calma, só estamos conversando. Aí fala assim, não, já que eu não vou te matar não, mas eu vou te demitir. Quando ele conta para a esposa que foi demitido porque ele estava dando com a vela de madrugada, a esposa vai conversar com ele e fala assim, não, calma, deixa eu explicar. É porque tem um prisioneiro que fugiu da prisão, e o Watson fica sabendo disso assim, chega lá, mas ele não dá muita moral, e esse prisioneiro que fugiu está aqui na fazenda, morrendo de fome, e ele é meu irmão. Eu tinha que ser cunhado, né? Cunhado só traz miséria. Brincadeira. E aí ele simplesmente passa fome e eu peço de madrugada para levar comida para ele, para não incomodar a fazenda, porque enfim, ele é um bandido. Aí o Henry fala assim, não, isso é inadmissível, nós vamos prender esse cara. Chama o Watson, vão os dois juntos perseguir o bicho. Quando eles vão perseguir o prisioneiro pela fazenda, o prisioneiro simplesmente foge, porque ele já está acostumado a fugir, né? Bom, muito engraçado, mas enfim, é assim isso que acontece. Eles voltam pro casarão e o Watson então vai fazer a carta do dia 16 de outubro. Ele acredita, então, que se o Holmes já estivesse lá, todos esses dias que ele está lá, já passaram mais ou menos umas 2 semanas, ele já teria resolvido todo o caso. Mas ele simplesmente recebe respostas curtas do Holmes. É sim, não, talvez, bom dia, boa tarde, boa noite. O Holmes não dá muitas informações, mas o Holmes responde para dizer que ele está ciente que está recebendo as cartas, né? É tipo o verificado. Sim, eu vi e li e entendi. Um okzinho, um joinha já resolve tudo. O mordomo então pede para o Henry e o Watson pararem de perseguir o prisioneiro, porque o prisioneiro vai fugir para as Américas, é claro, que se tem alguma coisa, um prisioneiro lá do outro lado, vai trazer para cá, é sempre assim, o Brasil tem a apadrinhar desse tipo de gente, enfim, sempre foi assim na história, né, mas vai trazer para a América, não precisa ser necessariamente do Brasil. E ele fala que em troca dessa informação, em troca de deixar o prisioneiro livre, ele vai dar uma informação importante para o Watson, já que o Watson está investigando o caso, e ele fala que o Sr. Charles, no dia da sua morte, ele saiu de casa e foi atacado pelo cão, porque ele ia se encontrar com a senhora Lyons, novo personagem inserido na história. O Watson, então, vai lá interrogar essa senhora Lyons, e simplesmente a conversa da informação do dia 16 acaba aqui. No dia 17, o Henry está com medo de sair de casa, porque ao sair de repetidas noites para encontrar com a senhorita Stapleton, ele fica com medo dos uivos e ele começa a entender que o caso é real e teme pela sua própria vida. Já levou fora mesmo, então ele fica preso dentro de casa recluso e pensa na possibilidade de abandonar sua herança e ir embora. E o Watson, calma, nós vamos resolver, fica aí tranquilo aí. No dia 18, somente, que o Watson vai lá interrogar a senhora Lyons. O que aconteceu com essa senhora? Ela era casada, teve um problema no seu casamento, se divorciou, e por ser divorciada, ela é difícil de casar novamente, mora com o pai, e ela é uma pessoa que passa dificuldades financeiras, e ela estava recebendo ajudas do Charles e de uma outra pessoa, que não fala aqui. E aí, no dia do ocorrido, ela ia receber uma ajuda que ela precisava do Charles. Charles tinha interesses amorosos por ela, mas ela não, e simplesmente a outra ajuda chegou primeiro que o Charles, por isso que ela não foi. Bom, isso é o que o Watson consegue digerir desse caso. Mas o interrogatório do Watson é tão fraco aqui que a gente fica fazendo perguntas como nós mesmos. E aí, a senhora almoçou hoje? O Holmes faz perguntas óbvias, objetivas e diretas. Mas é engraçado como o Watson conduz o caso aqui. Seria mais ou menos nós, leigos, lendo o livro, conduzindo a investigação. Nós não somos policiais. Pelo menos eu não sou, não sei você. Mas isso aí acontece, né? E aí o Watson começa a fazer interrogatórios no vilarejo local ali, que é onde a senhora Lyons mora. Bom, simplesmente ele não chega a muita informação diferente disso, até que o pai da Lyons chama ele e mostra para ele, fala assim, olha, eu tô vendo coisas incomuns acontecendo. Tem uma criança levando comida para um cara escondido dentro da sua fazenda. Olha meu telescópio. Pô, o cara tem um telescópio para vigiar a casa alheia. Isso aqui é um fofoqueiro master. Quem nunca fez isso? Não, eu era criança quando eu fazia isso, calma. Cara, muito engraçado ele investigando, e o Watson de pronto já fala, opa, peraí que eu vou pegar essa criança. Quando ele chega lá, a criança já não tá, mas ele encontra esse esconderijo cheio de papéis, e os papéis contêm todas as informações da investigação. Ele fala assim, caramba, quem é esse cara que consegue descobrir se esse prisioneiro é violento? Então ele tá achando que aquele é o esconderijo do prisioneiro.
Ele fala, vou ficar aqui para interrogar esse prisioneiro. Falta só ele para saber das informações. Quando ele fica lá esperando o prisioneiro chegar, você já é um detetive master plus ultra Django, já sabe que quem vai chegar não é o fugitivo, é Sherlock Holmes. Caraca, velho! Ele não achou o caso fraco, pelo contrário, ele achou super interessante, e uma das estratégias de pesquisa dele é justamente não se envolver no caso. Ele colocou o Watson para se envolver, despistar, e ele está investigando de longe. Quando o Watson estava vendo a senhora Stapleton conversar com o Henry e o irmão Stapleton lá, o Holmes também estava lá. Então é um investigando o outro que investiga o outro. Cara, Holmes é violento. Daqui em diante, nós percebemos que a narrativa do livro muda assim da água para o vinho. Um livro que estava assim, tava interessante, mas você via que é um negócio mais lento. Para quem vai acostumando aqui com um tipo de narrativa rápida, um único livro o cara coloca 6 contos seguidos, porque o Holmes bate o olho e fala assim, não, o problema tá aqui, o prisioneiro é esse, o bandido é aquele, vamos prender assim. Cara, simplesmente aqui o livro desenvolve. E olha só que engraçado. O Watson reclama, ele fala assim, poxa, essa investigação foi tudo inútil. Não, não é nada inútil, nem informação é inútil. Vamos usar suas informações sim. Mas o bandido, o Stapleton, ele é o assassino, e ele não é irmã da senhora Stapleton, eles são casados. O Watson, como assim? Como é que você chegou a essa conclusão? Cara, muito bom. O livro desenvolve de um jeito, quando o Holmes aparece, que você fica feliz de ler. A narrativa muda, a forma de escrita muda, o autor é muito versátil. O Sr. Arthur Conan Doyle escrevia muito bem. Muito feliz de ler os livros dele e poder trazer aqui para vocês esse tipo de conteúdo. Bom, ele simplesmente quer provas para aprender o Stapleton e entender a motivação. Na verdade ele já sabe, mas o Watson ainda não. O Watson que quer entender a motivação, mas o Holmes já entende qual a motivação, mas ele vai contar só no finalzinho. Eu vou deixar você com gostinho para esperar até o final. Então ele chega na casa, o Watson, o Holmes na casa do Henry e fala pro Henry, olha, o caso já está resolvido, eu vou embora. O Henry, como assim, cara? O caso está resolvido o quê? Não, eu vou te falar um negócio, você vai confiar em mim, eu vou pedir para você simplesmente ir embora, você passear à noite aqui, na hora que eu mandar. Na hora que eu mandar, você vai sair na rua. E eu vou embora com o Watson. Fala, mas você mandou eu ficar em casa. Agora você está mandando eu ir ficar exposto? Sim, você vai ser a nossa isca. Ah, então tá bom. Então vai ser a isca, ok. O Holmes então manda um telegrama pro Lestrade para participar. E para você que lembra do Lestrade, ele participou do livro 1, ele participou do livro 3 e ele participou do livro 5. Foi um dos últimos que a gente leu aqui até agora, né? Então o Lestrade é um detetive que o Holmes já conversa há muitos casos. Eles fazem uma emboscada, eles ficam esperando anoitecer, esperando o cachorro aparecer. No momento de tensão ali, máxima, o cachorro aparece, ataca o Henry, o Holmes sai de trás do arbusto e mete bala no cachorro, provando a teoria que ele disse no começo do livro, que se pisa na terra pode ser morto por bala. Aí ele olha pro Henry, o Henry todo sujo no chão de sangue do cachorro, e ele olha assim, aí teu fantasma aí, tá morto. Caçadores de fantasma. Cara, muito boa essa parte, achei muito engraçado o jeito que ele apresenta, né? Aí o Henry solta uma frase, cara, eu amei de rir dessa frase. Ele fala assim, olha, muito obrigado por você salvar minha vida, após você mesmo colocar minha vida em perigo, você é meu herói. O Stapleton então foge e o Holmes volta para a fazenda, para o casarão, para conversar com a mulher do Stapleton, que simplesmente é aqueles naturalistas, né? E ela entrega todo o caso, dizendo simplesmente que ela era forçada a fazer aquele tipo de coisa, e nós temos a revelação de tudo que acontecia. O cachorro, ele estava preso numa mina abandonada dentro da fazenda, e o cachorro era mal alimentado, mas era um cachorro de porte gigantescamente grande, surreal, que foi feito sob encomenda para o Stapleton para ele poder criar todo esse tipo de caso. E o Sherlock Holmes diz que esse foi o homem mais perigoso que ele já enfrentou. Calma assim, como assim mais perigoso? A gente acabou de ver o Holmes ser morto pelo Moriarty, ele fala que esse é o mais perigoso. Bom, de repente o Moriarty era mais astuto. O Stapleton, então, ele era um Baskerville, e nós temos aqui a virada de trama, né? Ele era um descendente da família e ele queria herdar toda a herança, mas ele era um descendente bastardo. Um dos seus antepassados fez um filho bastardo e gerou uma nova linhagem. Ele descobriu a sua linhagem, ele não tinha direito à herança por ser bastardo, então ele queria eliminar toda a raiz da família principal para no futuro provar que ele era simplesmente o descendente que valia. A senhora Lyons foi manipulada por ele e foi ele que pagou a senhora Lyons justamente para ela receber a ajuda no dia que o Charles teria saído para ele poder matar o Charles e deixar ela como principal suspeita. O Stapleton era o homem barbado que estava na carruagem que se passou pelo Sherlock Holmes, então aqui a gente começa a descobrir várias coisas. O Holmes, ao investigá-lo, descobriu que ele tinha mais 3 crimes na cidade com um outro tipo de nome, justamente aí o Holmes começa a mostrar todos os casos que ele tinha passado. Essa história é justamente a motivação que o Stapleton tinha para poder herdar toda a herança que tinha da família. E como ele não conseguiu criar a narrativa, ele fugiu. Aí o livro não vai mostrar mais o que aconteceu com o Stapleton, mas um Henry herda a fazenda, e agora que a senhora Stapleton está viúva, de repente, né? O que pode acontecer? Bom, aqui eu contei para vocês, então,
O Cão dos Baskerville, o último livro desse nosso compilado. O próximo livro é A Volta de Sherlock Holmes, que a gente viu que ele morreu no Sargento ali, no livro do Sargento. E agora, esse livro é grandão, hein? Vai mostrar a volta dele, que é a primeira história do volume 3. Lembrando que são 4 volumes ou 13 livros desse que ninguém está lendo. Muito obrigado por mais essa leitura aqui e espero você no próximo vídeo.